Hoje nós vamos conversar com Gustavo Sansi. Oi, Gustavo, bem-vindo. Oi, Dani. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom, querido? Ô, Bem-vindo, Bel, bem-vindo. isso. Que bom poder fazer essa live contigo hoje, dividir um pouco das nossas experiências, Que prazer imenso te ver, né? Mais uma não é? vez, a gente se falou Pois essa é, semana. pois é. Entrou alguma coisa no meu olho aqui que ardeu, só um pouquinho. Ah, tá certo. Na hora que eu fui entrar, tinha uns filtros ali que ficava com os cílios enormes, quase coloquei, para ficar bem linda. É, mas Ah, já tá linda mesmo. obrigada. Tá com um sorriso maravilhoso, tem boa energia pra gente começar essa Ah, live, né? vai ser muito bom conversar contigo hoje. Então, gente, eu e o Gustavo, a gente se conheceu graças ao grupo de coaches da Gallup. Nós dois somos coaches certificados pelo Instituto Gallup. E entramos nesse projeto juntas e foi aí que a gente começou a conversar. E a conversa já fluiu no primeiro dia assim, vamos conversar só 5 minutinhos para acertar os detalhes. Foi quase uma hora, né, Gustavo? Foi mesmo, foi mesmo. Foi. Aí você teve que parar ali com a sua disciplina, né? Falar, ó, vamos lá, senão a gente vai entregar mais do que a gente vai conseguir, né? A gente tem Não só é? uma hora, é uma hora valiosa para isso Uhum. mesmo. É, muita gratidão por você me receber aqui também, já anfitriar esse nosso espaço para todo mundo que está Imagina. aqui. É, já vem acompanhando desde segunda-feira esse movimento dos Talentos Unidos, né? Somos Uhum. pessoas talentosas, né? Que nos colocamos a serviço de outras pessoas como coaches de pontos fortes, é, através aí de toda a metodologia maravilhosa da Gallup, e é um prazer enorme fazer parte dessa equipe. Você que já está acompanhando, você que está chegando agora, pode clicar no aviãozinho também, compartilhe com as pessoas que você tem no coração aí, que você acredita que seja muito válido, com os empreendedores, com o empreendedorismo, né? A gente vai falar sobre Uhum. isso Uhum. hoje um pouquinho, mas eu queria só dar essa chamada mesmo para trazer mais gente para Sim, assistir esse sim, para que mais movimento. pessoas possam aproveitar, né? Quem Com sabe que certeza. quem é dono de empresa, oi lá, Dornelas, tudo bem, Rogério? Rogério, tudo bom, Kátia, querido? bastante gente legal chegando. Isso. Então, hoje a nossa ideia é conversar sobre como que a gente pode utilizar os nossos talentos na hora que a gente está empreendendo, na hora que a gente está fazendo a gestão da nossa empresa, e pensar também como é que os talentos têm ajudado pessoas agora nesse momento de gestores, empresários, empreendedores, nesse momento de crise, de desafios novos que a gente está enfrentando aí com o coronavírus, né? Ou como que os nossos talentos podem contribuir para vencer desafios, para superar situações mais complicadas. Tu já viveu alguma situação assim, de empreender, de se desafiar e que tu sentiu que os teus talentos contribuíram, Gustavo? Vou respirar até fundo aqui, porque é uma pergunta muito profunda logo para esse começo, mas que já traz muito do propósito, né, desse encontro. É, E sim, né, com certeza já vivi, hoje eu vivo o empreendedorismo, né, essa transição de carreira que eu fiz, uma mudança, né, há 3 anos atrás, uma caminhada que o empreendedorismo, né, ele me surgiu nessa atitude de empreender, mas pode ser visto, uma pausa aqui na minha fala, que pode ser visto tanto por pessoas em fazer uma caminhada única, né, solo, ou empreender, inclusive dentro da organização, né, como Também, líderes, como verdade, gestores, né, verdade. assumir uma Uhum, posição empreendedora, uhum, né. uhum. E aí eu vivi esse momento, a gente pode falar mais sobre isso, assim, mas eu vivi sim esse momento de transição e somar aos talentos. Esse é um baita momento desafiador mesmo para mim, porque foi onde eu tive que colocar em prática todos os meus talentos, de olhar para cada talento, como que eles me ajudariam a chegar naquele meu objetivo, e ainda assim, né, eu tenho conexão, tenho individualização, estratégico, estudioso, realização, então ainda assim com todos esses talentos assim, é, em todos os quadrantes ali de dimensão, de pensamento estratégico, de execução, de ir fazer, de confiar, de me conectar, enfim, eu não teria conseguido sem a parceria mesmo, né? E eu falo que Verdade. Uhum. foi uma parceria que no começo me doía esse talento dela, que é da minha esposa, que é o analítico dela.
né? Por isso que eu falei que é muito Ah, profundo. A minha esposa tem um talento analítico. E aí foi muito desafiador para mim, mas o analítico dela, ou seja, um talento que estava de alguém do meu lado, me ajudou muito a lapidar esse meu caminhar, sabe? E ainda uhum, uhum. que, como a gente não é completo sozinhos, né? Como a gente É é verdade, é mais. verdade. É... Como a E gente precisa você? de alguém junto, né? Com certeza. Gustavo, eu vou até, antes de falar, a gente nem se apresentou, né? Eu fui direto ao ponto, como se a gente já tivesse. Se apresenta para quem está chegando, se apresenta um pouquinho para as pessoas que já estavam aqui, desculpem, a vontade já era Imagina, tanta de querida. conversar, né? Imagina, Que querida. eu fui direto ao ponto. Por favor, Gustavo. Não, e Hoje eu te é ouvi numa live linda, hoje de manhã cedo, acordei te ouvindo às 6:30 da manhã. Fale um pouquinho gratidão. sobre o que tu estás fazendo hoje. Obrigado, querida. É que realmente a gente está conectado, né? Já desde essa semana a gente tá tão aqui e espero que vocês sintam esse comecinho da live como de muito bom grado mesmo, porque é fruto dessa conexão, dessa soma de talentos. Isso. Eu e a Bel, hoje eu sou coach, né, de pontos fortes, é minha linha de frente assim nos meus trabalhos de atendimento individual e empresas. Eu também sou terapeuta, terapeuta integrativo, né? Então, Uhum. onde eu atendo pessoas, empresas, né, organizações, então empreendedores, é, grandes líderes em empresas institucionais também, grandes bancos, onde é uma boa parte da minha trajetória. Uhum. E hoje eu vivo, né? Graças a Deus, vivo esse propósito de conseguir servir as pessoas. Graças àquele momento desafiador, né? Foi um momento mesmo Sim. interessante para conectar, onde eu comecei a ouvir os meus talentos, né? Então, tem um determinado momento da vida que pode ser o que estamos vivendo hoje, né? Talvez Uhum. de Uhum. parar, de questionar, né? De que nada é por acaso, minha conexão grita isso muito alto, né? E aí, Sim, nesse imagino. movimento que muitos empreendedores, talvez todos nós estamos sendo convidados a o que é que eu estou fazendo do meu Uhum. negócio, o que é que eu estou fazendo da minha família, o que é que eu estou fazendo da minha carreira, né? E aí o empreendedorismo surge em casa, né? O empresário, né? Ele não está sozinho, ele é parceiro de outros empresários. O que é que eu estou fazendo com todas as pessoas que eu me conecto, né? Uhum. Como que eu Uhum. estou agindo? E aí conecta muito Sim. a minha história de vida com esse momento que está todo mundo passando e com essa sua pergunta que foi valiosa logo no começo, que é entender, para um pouquinho, você já teve um momento desafiador e nós estamos passando por um momento desafiador. Os Estamos. talentos eles ajudam muito, né? É, a, É. a, e aí eu queria te devolver essa pergunta, né? Se você já teve também esse momento tão desafiador, essa é uma ótima pergunta. Eu queria que você me contasse Já. aqui para todos nós. E aí? Então, acho difícil alguém que chega aqui na minha idade que não tenha passado por um momento desafiador, né? Então, assim, eu passei sim, há 3 anos atrás foi o mais desafiador de todos. Como empreendedora, eu já empreendi algumas vezes, já tive negócio que faliu, que não deu certo, já tive negócio que hoje eu tenho. Hoje eu sou empresária aqui também, então eu tenho uma empresa que já tem 20 anos, eu atuo na área da saúde, então essa empresa tá bem, graças a Deus. Mas eu tive um momento bem desafiador e eu sinto assim, que foi um momento punk, assim, punk mesmo, assim, de tudo, de repente perde tudo que tu tem. E eu sentia que eu só tinha a mim mesma naquele momento. Claro, tinha meus filhos, estavam do meu lado, minha família, mas para eu recomeçar, para eu realmente poder fazer a minha vida sair do lugar naquele momento, a única força que eu tinha era aquilo que estava dentro de mim. E aí eu já tinha feito o meu teste, já tinha feito a formação da Gallup, eu pensava assim, quais dos talentos vão me ajudar nesse momento? Então eu identificava os meus talentos como 5 forças, como se fossem 5 pessoinhas dentro da minha cabeça, sabe? Então era assim que eu visualizava. E aí eu pensava assim, eu tenho talento em intelecção. Quando tu passa por um momento difícil, o talento em intelecção, ontem a gente teve o Gibim falando sobre a intelecção dele também. O talento em intelecção, ele é um talento que gosta muito de pensar. Então, num momento difícil, como esse que a gente está vivendo agora, se eu ficar muito pensando, muito ouvindo tudo que está acontecendo, porque o talento e a intelecção também gosta muito de ouvir, de se conectar com as outras pessoas, de entender o que está acontecendo. Oi, Adriana, entrou a Adriana Sofia, querida, da nossa turma também. E também tem intelecção, né, Adri? E o talento e intelecção, ele é um talento que, assim, se a gente se deixar, ele nos puxa
para a cama e tu vai ficar ali pensando, e tu vai ficar ali remoendo, e tu vai ficar ali refletindo. E aí eu pensava assim, e a minha vontade era aquela, era de me entregar naquele momento. Então eu pensava assim, qual é o talento que nesse momento vai me ajudar a sair daqui? Aí eu peguei na mão da disciplina. Aí eu peguei na mão da disciplina e falei assim, disciplina é contigo, vamos que não vai dar certo se deixar essa intelecção tomar conta. Porque o talento nosso ele é tão natural que ele pode tanto nos ajudar quanto nos prejudicar. Então, se a gente usa realmente de uma forma intencional, querendo que ele funcione, querendo que ele nos dê resultados positivos, que ele contribua com as pessoas que estão ao nosso redor, que ele contribua conosco, né? A gente consegue realmente alavancar e ter resultados muito grandes. Então, assim, a disciplina, nesse momento, sabe como é que ela agia? Ela agia assim, Bel, vai subir. Eu estava morando na casa da minha irmã na época. Sobe e desce essas escadas 10 vezes, só para pegar no tranco, sabe? Então eu fazia isso de pegar no tranco, porque eu sempre fui muito Assim, disciplinada de fazer atividade física, sabe? E ali eu estava sem academia, estava sem acesso de tudo que eu tinha. E aí eu ia subir dessa escada para pegar no tranco. Depois que eu pegava no tranco, aí a intelecção voltava. Tá, e agora? Qual é o próximo passo? Aí o estratégico já vinha junto. Então, no estratégico, a gente pensava, me ajuda a se conectar consigo mesma. Exatamente. Ali alguém comentou que tem também a intelecção e que ajuda realmente a se conectar. Então, nesse momento, eu me conectava comigo de novo. Intelecção tá certo, Bel tá tudo certo, agora a intelecção, o que a gente vai fazer? E pega na mão do estratégico e pensa, quais são os caminhos? Quais são as oportunidades que tem? E aí eu ia vendo tudo que tinha de possibilidade e a minha responsabilidade. Eu precisava sair daquilo, eu precisava realmente. Até a minha maior motivação era assim: eu precisava ser um exemplo para os meus filhos. Eu precisava que eles entendessem que valia a pena lutar. Então eu saí dali, pegava na mão da responsabilidade, que eu precisava realmente agir, e pensava: o meu quinto talento é o relacionamento. Quem vai poder me ajudar nesse momento? E sabe onde é que eu encontrei apoio? Em grupos de mulheres. Então eu fui uau, buscar grupos, aí eu entrei no grupo de mulheres empresárias aqui da Empla, ali comecei a fazer um relacionamento bem legal, e dali eu fui para o grupo Mulheres do Brasil, do grupo Mulheres do Brasil fui para a BPW, que é outro grupo de mulheres também que ajudam outras mulheres, e dali fui embora, assim, tudo foi acontecendo, mas eu sinto sim que graças a eu ter a consciência de que a minha força estava nesses 5 talentos e que na hora que um me puxasse para baixo, eu tinha que pegar o outro que me erguesse, então veio disciplina, veio. E aí eu dava vez para cada um. E é muito legal quando a gente tem consciência dos talentos que a gente tem, é nomear os talentos. Realmente, sim, é esse que vai me ajudar nesse momento. Esse aqui agora me atrapalhou bonito. Então, e quando a gente está fazendo a gestão de uma empresa, quando a gente está empreendendo, eu acho que é mais importante, sempre é importante, mas é mais importante ainda quando tu tens um espírito empreendedor, como é que eu vou empreender sendo quem eu sou, entregando o meu melhor e contribuindo com as pessoas através do meu empreendimento. Então eu usei assim os meus talentos no momento de desafio e continuo usando nesse desafio que a gente enfrenta agora, né? muito bem. Dessa forma, Gustavo. Muita gratidão, uau. Você deu uma aula assim de o quanto essa. A gente começou a live falando aqui de desafios, né? Que é um momento desafiador, né? A gente está vivendo um Sim. momento desafiador, né? Se Uhum, a gente quer dar um nome de quarentena, se a gente quer dar um nome de crise, né? Possível crise econômica, né? Assim, a gente não sabe o efeito disso, social, então a gente pode dar vários nomes, mas é um momento de desafio. É um momento de sim. desafio, né? Uhum, uhum. E quando eu falo que é bacana porque você deu uma aula de talvez o primeiro papel, né, que aí já deve ser sabido, né, para muitas pessoas aqui, mas o primeiro papel de enquanto eu empresário, né, eu líder, enquanto eu empreendedor, seja eu empreendedor, né, dentro da minha organização, né, porque eu sou um formador, eu sou de repente Uhum, um uhum. impulsionador de negócios aí dentro, eu sou alguém importante aqui dentro, né, dentro desse organograma, ou eu sou um empreendedor mesmo, eu tenho uma empresa, eu tenho uma loja, eu tenho uma barbearia, eu tenho uma clínica de estética. O primeiro passo é essa autoconexão que você falou. Né? Para Sim. mim, eu sinto muito disso. E Uhum, aí, a minha uhum. individualização, eu posso generalizar, eu sinto até tranquilidade em generalizar. Né? Quem tem individualização não gosta de generalizar, mas eu estou impulsionado a ela, né? Sendo impulsionado por ela, a dizer que quem vai descobrir primeiro, né? Essa autoconexão para descobrir qual é o termômetro e o ritmo certo que eu tenho que seguir.
o melhor ritmo que você tem que seguir, né? Você, Bel, você, Gustavo, você, Joano, que me fez uma pergunta aqui agora há pouco, todos nós, o melhor ritmo é aquele que eu tenho que descobrir dos meus talentos, né? E uma das melhores formas mais profundas que eu até conheço dentro de todas as minhas formações, enfim, é sim a psicologia dos pontos fortes, né? É essa ciência, né, secular quase, e onde traz um autoconhecimento profundo, traz um entendimento, olha que bacana que você trouxe, né? Do campo da execução, qual é o meu talento que vai me ajudar a Executar. naturalmente vai me jogar para frente, né? É. Mas E é legal a gente ter essa consciência de quem tem talentos. Até o Rodrigo fez uma pergunta aqui: como empreender quando seus top talentos são majoritariamente de pensamento estratégico? Tu vai buscar uma parceria complementar. Claro que até os de pensamento estratégico podem te ajudar a executar também. O estratégico é um talento de pensamento estratégico que eu tenho, a intelecção também. Então, vai ajudar, além de planejar, a encontrar qual caminho e descobrir onde que eu vou ter uma força para ir para a execução, dessa forma que eu vejo. E é interessante quando tu trouxe esse tema, Gustavo, que os talentos eles são divididos em 4 áreas de domínio. Né? O Rodrigo ali falou pensamento estratégico, execução, que tu tinhas falado. Então, a minha responsabilidade, a minha disciplina são talentos de execução, influência e relacionamento. Então, como que a gente pode, entendendo em que área que esse talento está, como que eu vou atuar? Então, tem momento que eu vou planejar, eu sei que esse talento vai me ajudar e que vale a pena realmente eu recuar, eu ficar comigo um pouco para escolher, para refletir sobre tudo que está acontecendo, que é a intelecção. E... olha que complementariedade linda, gratidão mesmo por você ter, inclusive, já aberto esses domínios e é perfeito. Talvez o primeiro passo é quando eu tenho posse, né, do meu papel, onde eu sei onde eu estou e eu quero, então, fazer algo diferente. Eu preciso superar, né, preciso transcender essa quarentena, esse momento, esse desafio, né, para superar essa autoconexão e esse autoconhecimento que os talentos dão é maravilhoso. Então, olhar nessa dimensão que você está falando pera um pouquinho, eu tenho as naturezas de pensamento estratégico, então meus talentos, por exemplo, o meu talento estratégico também, meu estudioso, né? Pera um pouquinho, então eu vou dar alimento para ele, vou parar um tempo de qualidade, vou me dar alimento para eu olhar para esse pensamento estratégico. Assim como para a execução, para ter uma execução mais eficiente, né? Para a responsabilidade ir mais assertiva, para a disciplina ir mais clara, né? Mas eu também tenho outros domínios de talento, né? Eu também não posso esquecer que tem talentos valiosos aí no campo de relacionamento, né? Sim, Onde sim. são pessoas que entendem que não é sozinho, né? Eu, como empresário e como empreendedor, ninguém vai sair disso tudo sozinho. Ninguém vai sair disso tudo, puxa, eu achei a fórmula e eu vou embora. Não. Talvez seja esse o maior paradigma que minha conexão encontra também, como falaram, né? Buscando o porquê de tudo. Talvez o maior porquê é quebrar um grande paradigma de competição que nós vivíamos e hoje viver ainda mais na cooperação. E quando a gente fala de Exatamente. talentos, é totalmente congruente o que eu estou dizendo com os talentos, porque a gente vive dentro dos talentos do conceito dessa metodologia, desse olhar, dessa perspectiva de vida que eu sou extremamente talentoso, mas eu não sou perfeito, né? Nunca vou ser perfeito. Então, para ser excelente, eu posso ser excelente naquilo que eu consigo, nos meus talentos, nos meus top 5. Só que eu preciso de parceria. A vida é feita de parcerias, de comunidade. Então, como empresário, aí um outro campo que é o de influência de pessoas, né? Entendendo quais talentos vocês têm, como ativação, como carisma, né? Quais talentos que podem te ajudar no seu modelo de negócio ali a se nutrir e a servir também, né, aos seus stakeholders, mais uma vez colocando, porque o Exatamente. empresário, o empreendedor, ele não está sozinho. Você não está sozinho, muitas vezes. Mesmo que você Não. fale, puxa, mas como um barbeiro, né? Puxa, eu, terapeuta, né? Você também, enfim, coach, nós, né? Puxa, eu sou empreendedor, mas a gente não está sozinho, né? Eu tenho clientes, eu tenho outros negócios, Fornecedores, eles eu tenho têm fornecedor. parceiros, eu tenho outros empresários que podem me ajudar também a atingir resultados melhores, se eu buscar experiências de quem já passou pelo que eu estou passando. Eu tenho trabalhado muito com empresários.
E nas últimas semanas, assim, o foco foi todo para vencer esse desafio do coronavírus. Criar planos de contingência, pensar como é que eu vou fazer, quem que vai ficar na minha equipe, como é que vai ser esse home office. Então, eu tenho observado, Gustavo, como os talentos florescem nesse momento. E aí eu tenho visto assim, situações bem específicas em que por exemplo, hoje, né? Hoje eu atendi um cliente hoje de manhã que ele tem o talento foco. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. E ele estava até meio perdido, assim, para onde que eu vou, como é que eu vou direcionar, assim. Vamos pensar de todos os talentos que tu tens, qual o talento que nesse momento vai contribuir mais contigo? E ele estava muito na prudência, que a prudência, ela consegue ver tudo que pode dar errado, ela consegue ver tudo que pode, todos os riscos, mas a prudência é um talento de execução. Só que ele estava meio travado, assim, olhando muitas coisas, vendo muito risco na situação dele. Então, qual o talento que vai te ajudar nesse momento a fazer com que a tua equipe realmente consiga executar e focar no que faz sentido para que tu tenha resultados a cada dia? Então, assim, ó, como a equipe toda está perdida, ele falou, Bel, eles estão com muita dificuldade de trabalhar em casa, eu estou com dificuldade de conseguir coordenar essa equipe longe, no home office, eu não estou sabendo como lidar. Quem sabe, então, traz o foco, quando a pessoa tem foco, e ele tinha isso, ele saiu da sessão assim, bem motivado, porque ele já sabia como que ele faria, né? Então ele foi dando a receita de como é que o foco faz. Não, Bel, já sei. Eu vou focar nesses clientes aqui que são os mais importantes. Eu vou pegar todos os dias a equipe de manhã e a gente vai realmente pensar qual a única coisa que eu vou fazer hoje que vai fazer sentido, que vai fazer com que no final do dia eu consiga atingir, saber que eu vou chegar amanhã, porque amanhã tudo pode ter mudado, a gente está num cenário que as coisas mudam a cada dia, as oportunidades que o governo está dando de negociar imposto, até as regras trabalhistas, as incertezas estão muito grandes. Então, num momento de muita incerteza, ter alguém com foco que venha e lidere, né, um gestor, um empresário, e diga para a equipe, é aqui. É aqui que tu tens que te concentrar, é isso aqui que vai trazer resultado, é isso aqui que vai fazer com que a gente chegue onde a gente precisa. Então, dele foi foco. É engraçado que quem tem o talento em relacionamento, como nós dois, tu tens também, né, Gustavo, relacionamento? Não, não, Não? Não? não, não. O meu único de relacionamento é individualização. O meu Legal. é Alguém, individualização, é. alguém dos últimos dias tinha um relacionamento, eu fiquei com isso na cabeça. Acho que era o Isso. Rodrigo que falou que tinha relacionamento. Ah, É, ele tinha outra pessoa que tinha relacionamento. A primeira coisa que ele fez quando começou tudo isso, as pessoas foram para casa, ele liga todo dia de manhã para a equipe dele. São pequenas empresas, então assim, no máximo 20 funcionários. Então não é tão desafiador ligar para todo mundo, não é como uma grande empresa. Estou falando aqui de pequenos empresários, né? Ele ligou para todo mundo e falou: "Como é que tu tá? Como é que tu tá te sentindo nesse momento?" E isso gerou um engajamento realmente de que as pessoas puderam falar de que forma eu posso contribuir contigo nesse momento. O que que tu estás precisando, quais são as dificuldades. Então, quem tem o talento e relacionamento, ele vai muito a fundo na necessidade que a pessoa tem e como é... Ah, Rodrigo, foi tu que falou que tinhas. O e Rodrigo a Dani respondeu ali. Basile Eu também, sabia. já. A Dani A Dani que também, tinha, que ela foi, que falou fez ontem aqui, ontem né? também. Uhum. Isso. Uhum. Então, quando a gente usa o talento e relacionamento também para melhorar a conexão com as pessoas, tu consegue fazer com que elas executem com mais tranquilidade, porque o que que é um dos elementos de engajamento mais importantes? Eu tenho tem alguém na minha empresa que se preocupa comigo como pessoa. Isso aumenta o engajamento e a gente sabe que um dos grandes fatores de engajamento, da pessoa é o líder, né? É o quanto que o líder realmente interfere naquele funcionário. Amanhã vai ser falado sobre liderança, não vou entrar nesse tema, mas eu acho legal assim, trazer alguns exemplos que a gente viveu na prática de como que as pessoas vão colocando os talentos e como que eles florescem, né? Eu lembrei agora de um outro que era uma pessoa da área da saúde que tem o talento responsabilidade também, primeiro. Ele falou assim, Bel, eu estou colocando as máscaras e, e aí teve que ensinando a equipe que é importante usar as máscaras, não sei o quê, mas as pessoas estão falando assim, doutor, mas o senhor não vai conseguir se proteger. Aí falou, não, mas não é
para mim, não é para eu me proteger que eu estou usando a máscara. Essa máscara, ela tem o objetivo, porque assim, como eu sou um grupo de risco, como eu sou uma pessoa que realmente, de risco não de ficar doente, mas de transmitir a doença, porque eu estou em contato com muitas pessoas, então assim, essa máscara evita que eu transmita para ti a doença. Então assim, a máscara é o cuidado com o outro, não é o cuidado comigo. E aí a responsabilidade dele faz com que todas as pessoas, e ele fica revoltado quando as pessoas pensam assim, mas é para mim, eu preciso de uma que me proteja mais. Se não, tu tem que cuidar de não transmitir, porque se tu tens, tu transmites para mais pessoas, isso vai... Então assim, a responsabilidade, os talentos eles vão florescendo e vão mostrando assim a carinha deles, né? É muito legal de ver. E eu queria puxar esse gancho realmente dessa visão, dessa história, desse fato que você contou. E talvez esse seja um dos grandes aprendizados que aí, né? Meu primeiro talento, gente, é a conexão, né? E aí não Uhum, tem como eu não olhar para isso de um modo, né, amplo, de um modo integrativo mesmo, né? Como racional, né? uhum, Então, a Bel está trazendo aqui, a gente começou falando dos desafios, né? Que a gente já teve. Ela está trazendo aqui, já deu uma aula de como, de modo simples, né? Só de olhando para os seus talentos, de partindo desse pressuposto de olhar para dentro, de se perceber, de entender essa própria natureza e saber como você vai se ajudar, né? Como você vai uhum. trazer para o seu modelo de negócio. E aí ela, Bel, obrigado, porque você choveu aí insights positivos nesses planos de contingência mesmo, né? Pera um pouquinho, eu não Sim, posso esquecer do sim. meu negócio, como é que eu vou usar o meu foco, como é que eu vou usar para tudo isso. Só que aí, quando eu falo da minha conexão, é justamente porque eu peguei esse gancho da sua própria história quando você fala do outro, né? E Uhum, talvez um dos maiores momentos que o nosso mundo corporativo, né, o mundo organizacional, onde da minha janela eu tenho a oportunidade de atender, tanto no meu consultório, na minha clínica, como nos trabalhos que eu venho realizando também nesses últimos anos, é o fator humano. É o fator uhum, humano, é o valor que o fator humano tem para as organizações, né? E o quanto realmente agora essa aproximação, os talentos de relacionamento, eles vibram mais com isso, né? Só que como isso vai ser um aprendizado mútuo, né? É um aprendizado mútuo, tanto para o empresário, para o empreendedor, como para as equipes, como para todas as pessoas que estão à volta. E por que eu falo uhum. do outro? Você falou da máscara. Olha que interessante, porque eu não posso esquecer que eu não tenho que olhar só o meu negócio. Se eu olhar só o meu negócio, eu estou olhando menos da metade, né? Uhum, uhum, Eu não posso esquecer que do outro lado da telinha, né, do outro lado de uma ligação, que eu continuar fazendo home office, como a gente falou ontem aqui no Talentos Unidos, ou quando eu estiver frente a frente a uma pessoa, né, se eu ainda tiver como serviço essencial, como banco, por exemplo, eu não posso uhum. esquecer que ele tem uma outra pessoa que tem outro universo de talentos, que também tem um universo de sentimentos, que também tem uma família dentro de casa, que também tem outras emoções, tudo isso. E para mim, eu tenho conexão, é a primeira coisa que a gente precisa trazer, talvez, para esse mundo, esse grande aprendizado que é o cuidado com as pessoas. O quanto, Uhum. sim, eu adorei aquela fala daquele líder que ele... Espera um pouquinho, eu tinha um cenário há tantos dias atrás que era justamente de produção, né? Era um ritmo, era um cenário, né? De insumos, de possibilidades, e aí eu conseguia produzir. Só que hoje eu tenho outro cenário. Hoje eu tenho outro cenário que, como é que eu faço isso com as pessoas, tendo em casa desafios? Daqui a pouquinho vocês vão ouvir meus filhos, né? Também às vezes bate na porta, passa correndo, Uhum, enfim. uhum. Então tem o fator humano disso tudo. E aí foi uma Sim. coisa muito legal da história que você contou, porque como eu quero então me adequar ao novo ritmo, é um novo ritmo. E esse Sim, sim. E como e que meus precisam dos talentos podem talentos para contribuir, isso. né? Até teve uma pergunta aqui, da Dani. Que dicas vocês dariam para os empreendedores nesse momento tão turbulento? Uhum. A gente está falando sobre isso mesmo, que é Exatamente. a Aham. primeira, né? Vamos escalonar de novo, mas primeiro o empreendedor ele precisa olhar para até onde ele tem capacidade, se ele está se nutrindo nos talentos que tem, né? Uhum. Diante desse momento desafiador, até onde A ele vai dica, passar. eu pensei, a dica mais básica, né? Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você,
para depois poder ajudar a sua equipe. Então, assim, para, respira, olha para ti, onde que tu podes contribuir, onde que tu estás nesse momento, quais são os desafios maiores para te poder, depois disso, levar para a tua equipe a energia que ela precisa. E mais do que isso, depois que eu olho para mim e sei qual a força, como que eu posso contribuir nesse momento de desafios tão intensos para muita gente, quais são as pessoas na minha equipe que podem trazer uma contribuição nesse momento realmente significativa? Onde que a minha equipe pode contribuir? Porque é um outro fator de engajamento que a gente sabe, eu dou para a minha equipe a oportunidade de cada um fazer o que ele faz melhor. E aí a individualização é um talento que já consegue, né, identificar aquele lá vai me ajudar nesse momento, aquele lá vai ajudar na execução, o outro vai ajudar no planejamento. Intuitivamente, quem tem individualização já vê isso. Quem não tem, vai achar outra forma. Teve um caso também de um outro cliente essa semana que ele falou assim, Bel, a gente também trabalha com serviço essencial, não é saúde, mas é um serviço essencial, e são pessoas mais simples, a equipe dele, muitos técnicos também, e ele falou assim, eles estão muito assustados e com medo, porque eles têm que continuar na rua, e está toda uma campanha para que a gente fique dentro de casa. E essas pessoas têm que estar na rua, né? Eu lembro que o Caleb começou a nossa live na segunda-feira falando, eu fico tão preocupado com quem tem que estar. Imagina, pessoal do supermercado, tudo mais. E aí ele reuniu a equipe e falou, gente, nós realmente precisamos, essa é uma empresa que trabalha com internet, então a gente precisa garantir a conexão dos nossos clientes, porque o nosso serviço precisa continuar funcionando. Se hoje a gente não consegue ir até a casa de ninguém, mas a internet tem que garantir que isso funcione. Então, e aí ele reuniu, aí teve uma pessoa da equipe dele e falou assim, ó, a gente está com medo, será que a gente não poderia começar fazendo uma oração? E aí a gente vê Uau. o talento crença aparecendo, né? Porque quem tem o talento crença realmente faz esse movimento e não foi o empresário, não foi o líder, foi uma pessoa da equipe. E aí todos fizeram uma oração naquele momento juntos e no final do dia as mensagens no grupo dele eram assim, como foi bom começar o dia com aquela oração. Então, assim, ó, a pessoa provavelmente não fez o teste da Gallup, mas o talento dela floresceu naquele momento que a equipe precisava. Ele nunca tinha falado em orar Isso na empresa, né? é lindo, porque é perfeito, mais uma perfeita evidência. Gratidão mesmo pela sua Uhum. contribuição. Acho que a- as pessoas estão entrando agora, mas tem muita gente que está acompanhando, está se nutrindo dessa sua fala. E, e é disso que eu estava falando mesmo, né? Como o empresário hoje ele não tem mais, talvez, só o papel do racional, né? De ser Uhum. inteligente racionalmente, né? Ele vai Uhum. ter que usar os talentos dele para pedir a contribuição, inclusive, das pessoas à sua volta para os talentos deles, né? O Uhum. Joandro, ele perguntou, né? Puxa, e como é que o talento da inclusão, como é que eu posso usar o talento da inclusão? É aqui, é agora. Espera um pouquinho. Quem disse de repente, eu que tinha a liderança do negócio, de repente, outra pessoa está se sentindo super disposta a propor um novo horizonte, para propor novas ideias, para onde se abre hoje nessa inovação, né? A mudança de paradigma, ela é uma mudança de a forma de fazer um negócio, né? E Uhum. aí Uhum. a gente sai então de um começo, né, de falar, puxa, é um momento desafiador, de olhar, de aceitar, de se entender, né, de se perceber, olhar para os seus talentos, olhar para o outro, mas e olhar para frente. Olhando para Sim, frente, sim. Uhum. literalmente, com as Onde pessoas que à nós minha queremos volta, chegar, né? com as pessoas à minha volta, E quais quem vai talentos a estar? gente tem, né? Uhum. Quais talentos a gente tem Uhum. de, desculpa, só complementando para te passar mesmo, Desculpa. porque eu sei que você vai Uhum. validar mais uma vez, quais talentos a gente tem para contribuir ainda mais, chegar onde eu não chego, por exemplo, né? A Uhum. Bel chega Uhum. aqui onde trazendo evidências aí com a sua intelecção e é onde a gente ganha o jogo, é onde o Uhum. empresário ele Uhum. ganha muita força. E sem esse fator humano, sem o alimento mesmo do cuidado humano, essa empresa ela vai realmente passar por mais desafios ainda, né? Uhum. Sem esse trato humano. E aí você falou da questão organizacional, eu também, mas é reafirmar um nível de confiança, um nível de confiança de para todos os seus fornecedores, seja honesto, como é que a situação da sua empresa está, né? Então use do seu talento ali para de todos eles, né? Na verdade, para deixar isso É, claro,
né? É o momento que a colaboração está mais evidente, né? Que as pessoas estão com mais vontade de contribuir, de fazer parte. Então, quando eu pergunto assim, como que a inclusão contribui? Todos nós temos uma necessidade de pertencer que é inata nossa. A gente quer pertencer a um grupo, a gente quer. E nesse momento, o que eu tenho visto na minha prática de tanto, eu tô lidando especificamente com o empresário. Mas o que eu tenho visto é que ele falou assim, Bel, eu nunca vi a minha equipe tão, tão comprometida com o resultado. Então, assim, pessoas que antes não estavam, nesse momento elas vêm. E aqueles que não estavam mesmo, que aí já é o primeiro que eles vão desligar, porque assim, já não vestiam a camisa antes, nesse momento não querem, porque assim, é um momento que a gente está numa relação tão de igualdade, então, de que assim, nós todos estamos sentindo essa dor, essa necessidade, essas dificuldades, como que eu posso contribuir? Tem vindo muito apoio da equipe, de pessoas que antes achavam assim, que o chefe estava lá e eu estava aqui, agora não, agora parece que a gente entrou na mesma, todo mundo se sente incluído, todo mundo se sente pertencendo e todo mundo quer que dê certo. Essa semana teve uma amiga minha que ela já trabalhou comigo, ela foi minha funcionária há muito tempo atrás, depois a gente virou amigas, hoje ela trabalha numa outra empresa, uma grande empresa aqui, e ela falou assim, ela me mandou uma mensagem essa semana assim, Bel, o presidente mandou uma mensagem para nós. Era um áudio, provavelmente em lista de transmissão, mas ela falou assim, me deu tanta vontade de mandar uma mensagem para ele e dizer, olha, eu tô contigo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Nunca que o presidente da empresa tinha falado com cada um pelo WhatsApp. E de repente, provavelmente ele tem um relacionamento ou Uhum. inclusão, né? Um talento desses que fez com que ele falasse, não, eu quero que cada um esteja comigo nisso. Isso faz toda a diferença. Então, quando o empreendedor, nesse momento de crise, aproveita realmente para se conectar com outras pessoas, eu acho que essa é a maior dica que a gente tem que dar. E usar o seu talento de forma natural. Quer ver o exemplo? Ele não fez o teste dos talentos ainda, eu já pedi para fazer, porque a gente entrou num outro processo, que eu presto serviço para uma empresa, a IAG, e aí ela me manda também empresários para eu atender. E ele chegou na sessão, eu falei, nossa, mas tu estás no escritório, não era para tu estar em casa? Ele falou, não, Bel, isso aqui é um cenário que eu mandei fazer para mim, para todas as pessoas da equipe. Então era um banner com a marca da empresa atrás, e todas as pessoas ele mandou para casa de todo, e é uma equipe grande. E todo mundo, na hora que vai falar com o cliente, vai falar com o fornecedor, tem que estar com aquilo ali atrás. Assim, pode ser a excelência que esteja aparecendo ali, Sim, né? Eu identifiquei como excelência, ainda não fez o sim. teste, que quer que tudo esteja bonito, que tudo esteja realmente apresentável, que tudo esteja bem. E ainda assim aconteceu, durante a sessão veio a filhinha dele. E aí acolhe, faz parte. A inclusão nesse momento funciona assim também, né? Na hora que a minha filha vem, interrompe. Outro dia até estava vendo o Marcelo Germano estava dando uma aula inaugural e ele falou, Marcelo Germano é da nossa primeira turma também, eu trabalho com ele também. E a filhinha dele entrou na hora que ele estava dando a aula e tinha mais de 100 empresários na sala. Pai, furou aqui a garrafa de água, tá derramando tudo. Ela, filha, então faz assim, ó, vem cá, ó, esses aqui são os amiguinhos do papai, apresentou, filha pequenininha, essa aqui é fulana, ela deu tchau, pega um copo, coloca a garrafinha ali dentro e daqui a pouco aí a gente já resolve, tá? Pronto, a criança tranquilizou. Como seria se ele se estressasse com a criança naquele momento, Sim. né? Estamos todos incluídos. Então, eu vejo Muito assim, a inclusão não é um talento dominante dele, eu sei, mas bom. nesse momento a inclusão ela floresce também naturalmente para todos nós. Muito bom. E a Adriana, ela falou aqui, complementando, a Adriana, ela falou aqui, ela tem empatia, né? E aí, até para conectar um pouco mais e trazendo justamente essa conexão aí, talvez quando você falou do empresário, né, do presidente que mandou a mensagem, eu vi também, talvez até a responsabilidade, Sempre. né, Uhum, de uhum. assumindo a responsabilidade por aquela família, né? Ou seja, como empresário, como empreendedor, ele estava ali assumindo o papel dele de líder, né? De líder de uma organização, líder de outras famílias. Eu estou falando da empatia, porque como é que eu posso me preocupar como que o outro também está passando por isso? O outro é Uhum. a minha equipe, o outro é os meus fornecedores, todos os stakeholders, né? Meus clientes, enfim. E essa empatia, ela vai ajudar muito, né? É, a criar essa sustentação desse novo tipo de relacionamento.
Esse é meu Uhum, viés, uhum, assim, olhando muito pelo estratégico, porque durante um determinado momento, é claro, a gente precisa de força de trabalho. A questão é que hoje vivemos um momento de incerteza, um momento desafiador, e essa conta emocional vai chegando. E sim. como empreendedores, como líderes, como empresários, é o quanto eu estou levando em consideração esse mesmo fator humano, mas me preocupando em dar espaço para o outro e falar, cara, chega de trabalhar também, porque eu tenho clientes também que não param de trabalhar, porque estão em casa, está tranquilo, não tem bebê. Sim, sim. E espera um Uhum, pouquinho, cara, chega de trabalhar, você precisa descansar. Você precisa uhum, cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual, né? Ou seja, de uhum, uhum, respirar, de ir para uma alimentação saudável, de ir pro... Esse é meu estratégico, porque eu quero uhum, esse cara inteiro, eu como empresário, né, talvez. E eu falo isso para os meus clientes empreendedores, né, empresários, eu falo, você quer qual parte do seu funcionário, né, do seu colaborador? Funcionário uhum, já é descabido, mas se ele olha como funcionário ainda, ele quer 100%. A questão é uhum, que, como empreendedor, a gente gera essa confiança, talvez, com o relacionamento, com inclusão, né, com o próprio futurista, né, o quem tem uhum, futurista aí consegue vender, olhar, falar, cara, esse momento é onde a gente está, mas vamos para lá, né? Quem tem o talento de estratégico, como eu, você, consegue falar, cara, a gente tem essa saída, estou te amparando. Só que, e o cuidado? Estou falando pela minha individualização mesmo, e o cuidado que eu tenho com essas pessoas, com o trato, né, de entender uhum, qual é o meu tempo, o tempo do outro, né? Aí a empatia pula, né? Também são talentos humanos, né? Também uhum. até o carisma vem e fala, deixa eu te Sim. escutar, você está com um problema aí, de repente eu te impus, né, um horário para me responder e não é o melhor horário, que é um horário que você está cuidando de outra coisa e só tem você em casa, você com uma frase nova, né? A gente nem falou sobre isso, mas eu sempre acreditei que a mudança mesmo, né, no país, ela iria acontecer dentro das organizações, né? Pelo maior potencializador que elas têm, né? Porque quando um empresário, um empreendedor, eles assumem esse seu papel na sociedade, né? Uhum, Assume com a uhum. responsabilidade, né? Com a sua disciplina, eles assumem isso, aí a sociedade ganha, né? É E esse verdade. trato, talvez, nesse momento, que é um momento de muitas pessoas já vinham ali falando, puxa, eu quero participar da live, porque eu também quero empreender. Eu tive uma cliente que falou, puxa, mas eu abri uma clínica de estética 5 dias antes de fechar. Imagina o emocional dela, né? E aí, e o emocional das colaboradoras dela. E aí, aquilo que a gente conversou lá no começo, quando você deu o seu baita exemplo, que você se conectou e falou qual é o Uhum, meu ritmo, e qual é o ritmo para o seu grupo, qual é o ritmo para a uhum. sua organização, para vocês de modo saudável. Aí a gente esquece um pouquinho até do talento, talvez da competição, ou melhor, quem tem competição pode competir com você mesmo. Como que você pode viver ainda mais Mas sabe que saudável? eu tenho um cliente que ele tem um talento competição e ele assim, ele ele é músico, ele tem a empresa dele, ele é muito antenado e gosta muito de ler, gosta muito de estudar, e ele estava muito nessa assim de compreender, de ter empatia, de realmente estimular as pessoas, de entender que as pessoas têm um ritmo diferente. E ele estava totalmente desmotivado, isso um pouco antes da crise. Falei assim, Bel, não tem como, assim, faz o teste, eu já tinha pedido para ele fazer, né? E aí ele não fazia assim, aí ele, tá bom, vou fazer. Aí ele fez e deu competição e comando entre os primeiros. Como ele foi a vida toda educado de que não tem que ser tão competitivo, para de ser mandão, para de não sei o quê, ele acabava que ele via aquilo como um defeito dele, só que aquela era a força dele. Eu falei, mas como que a competição vai contribuir contigo nesse momento que tu precisa realmente fazer com que a tua equipe traga resultado, que não está trazendo? E aí ele, na hora que ele tomou posse de que sim, eu tenho o comando e a competição, e o comando é um talento assim que dá muita segurança, porque sabe o que precisa ser feito e coloca. E nesse momento a gente precisa de pessoas também com talento comando. Para dar ordem, impor, ser autoritário, mas para realmente pôr a ordem no lugar, no sentido de que assim, ó, é por aqui, vamos, É o esse é o norte. caminho, é aqui que a gente vai, dá o norte. E a gente gosta, né? Tem essa de siga o líder, é bom seguir o líder. É bom saber que eu tenho um líder que sabe para onde está indo. Então, quando ele tomou posse do comando, não com aquelas crenças todas que ele foi podado,
durante a vida e começou a criar todo dia, e aí hoje continua todo dia, uma meta para hoje e no final do dia a gente vai comemorar que a gente atingiu essa meta. Amanhã vai ter outra meta, a gente vai. Então, assim, ele começou a colocar realmente metas e começou a fazer sentido e aí criou moeda para comemorar com a equipe, criou, sabe, premiações e as pessoas realmente estão motivadas. A competição às vezes ela é vista de uma forma negativa. Mas o quanto que eu posso realmente usar a competição para estimular como um técnico de futebol, como um técnico de vôlei, como um técnico de qualquer time, a fazer com que o meu time realmente entregue resultados e se sinta feliz de fazer parte daquele contexto inteiro, realmente entregando resultados que façam sentido para todos, né? Então, só porque como tu falou da competição, e surgiram já para mim alguns com talento competição que eles se sentem eles sentem que não, eu não posso ser competitivo, eu não posso estimular isso, porque tem uma energia de ser mais, vamos contribuir, e a competição não impede a contribuição. Então, assim, teve outro que eu estimulei, tem várias filiais, como que a gente vai competir uma filial com a outra, para ver qual que vai sair melhor nessa situação, para que depois todas vejam que a gente. E aí a que ganhou, vai lá e ensina para ela como é que conseguiu ganhar, ensinar para outra. O que eu fiz de diferente que eu consegui ter resultado? E aí vai gerando engajamento, aí outra vai ter resultado numa outra área, e vai lá e motiva. Então, como que eu posso estar contribuindo ao mesmo tempo que eu estou competindo? Vai gerando É o momento. inspiração, né? Vai gerando Oi? inspiração. Exatamente, Que legal. inspirando. Uhum. Muito bom. Muito bom, Bel. Eu tenho vários exemplos, até anotei para não Que esquecer de lindo. trazer, assim, porque, porque Eu, é tão bonito de ver os talentos aparecendo, né? Mas vamos. eu não estou conseguindo, Gustavo, me ajuda aqui, eu não estou conseguindo ver as perguntas, mas eu não estou conseguindo. Agora eu consegui virar Ah, aqui. legal. Teve Eu mais queria. alguma pergunta das pessoas, de quem Veja, está assistindo? não, o pessoal comentou, a Eunice falou, né? Eu tô assim, trabalhando mais ainda, e dia passa voando, porém com vontade de utilizar essa parada para organizar as coisas internas, né? E vem muito daquela minha fala, da minha conexão de eu, como Uhum, empresário, eu não posso, né, esquecer desse fator humano, não só meu, não só, como você falou, do comando, né, do empresário, ele assumir esse papel, né, o empreendedor uhum, dentro da uhum, organização assumir o papel dele como líder, como ele uhum, uhum, inspirando, como você usou aí o fato da competição, ele sendo inspirador, né, dando uhum, esse porto seguro, né, um norte, como aquele presidente, como você trouxe também, que ele ligou para os colaboradores, falou, tô com você também, né? E aí ele assumindo isso, ele está dando um comando, né? Se ele tem o talento ou uhum, não, mas ele está dando um talento, um comando aí de influenciando as pessoas, né? E aí talvez como empreendedores vocês possam olhar para todos os seus talentos aí mais uma vez em todos os campos, nos 4 domínios, né? De o que eu tenho que executar e eu preciso para maneira saudável, para maneira uhum, próspera do meu negócio, para as pessoas mais uma vez, uhum, para uhum. os relacionamentos, como que eu vou cuidar desses meus relacionamentos, né? E, claro, pensar estrategicamente, que eu queria fazer essa pergunta, e a gente está indo na retinha final, temos 9 E quero minutos, ser. Ah, é, então tá. e queria Eu, fazer essa pergunta, né? Qual que é a maior oportunidade que você vê hoje, Bel, diante de onde estamos? Então a gente saiu, né? A gente começou essa live saindo de um papel da dor e indo para o papel de empreendedorismo mesmo, né? Sim, Uma atitude vamos empreendedora. atuar, né? Isso. E Vamos aí, atuar nessa dor, vamos agir nessa dor. por onde? Por qual caminho que o Uhum. empreendedor pode seguir? Quais talentos podem ajudar? Você tem esse. Todos, todos os talentos podem ajudar, todos. Né, dependendo de como eu utilizo o meu talento a serviço do outro, ele vai ajudar sempre. E nesse momento, assim, por exemplo, conexão. Hoje também foi outro cliente. O talento contexto, por exemplo. O talento contexto é um talento que gosta de estudar o passado, de entender como é que as coisas aconteceram antes. E eu atendi um empresário, ele é italiano, e ele tá. E ele foi uma sessão linda, assim, porque ele falou assim: Bel, posso aproveitar para filosofar um pouco nessa sessão? E ele é muito assim, ele chega nas sessões sempre com as planilhas todas prontas, porque ele é analítico também. Então é tudo assim muito desenhado. Tá separado na planilha dele assim, o quanto que cada produto vai dar de lucro e o quanto que o lucro daquele produto vai impactar na despesa da empresa,
vai ajudar a cobrir a despesa da empresa. Então, as planilhas dele são detalhadíssimas. Então, a gente sempre fica assim, a sessão dele é muito, é muito direcionada a dados, né? Análise de dados, o que que a gente vai fazer aqui, ali, lá. E aí hoje ele chegou nessa assim, Bel, hoje eu preciso filosofar. E aí ele trouxe, e aí quando eu fui ver assim, tu tem o talento contexto, não tem? Ele disse, eu espero que eu vou buscar lá, e ele tinha. Assim, o quanto que é importante analisar tudo que já aconteceu até agora, e aí ele trouxe a história da Itália, de tudo que a Itália já nos ensinou como vida, do quanto que a gente cresceu e o quanto que a gente está tendo oportunidade de agora sim fazer algo diferente, analisando tudo isso que passou e vendo as oportunidades que tem. E aí, então assim, não importa qual é o talento, todos nesse momento podem contribuir. A conexão, como é que eu sei, como é que eu vou usar a minha conexão para negociar com o fornecedor, com clientes que não querem me pagar, ou com fornecedor que eu não tenho condições de pagar. Eu vou analisar qual o impacto de eu parar de pagar aquela pessoa hoje vai gerar tanto no meio, no sistema dela, quanto de volta no meu também. Então, será que eu não consigo achar o meio caminho ali que agrade a todos, que todo mundo fique feliz? O quanto que aquele cliente falou assim, olha, eu não vou te pagar em 150 dias, qual o valor que eu entrego para aquele cliente, para ele saber o impacto que a minha empresa vai ter se eu deixar de prestar o serviço que eu presto para ele, qual o meu diferencial competitivo, e aí eu entender os meus valores, eu também entendo o meu diferencial competitivo, meus valores, não, os meus talentos, o meu diferencial competitivo para eu me posicionar de uma forma mais assertiva até nas negociações, porque são negociações muito difíceis que a gente tem nesse momento. Então, quando eu sei qual o valor que eu entrego, sendo quem eu sou, sendo quem a minha empresa é, a minha empresa realmente me representando naquilo que eu entrego de mais importante, eu consigo realmente ter negociações melhores, eu consigo fazer com que o meu negócio tenha melhores resultados e dos meus fornecedores e dos meus clientes também. Então, olhar para o todo e realmente usar os meus talentos como um diferencial competitivo para gerar valor. Esse é o conselho, eu acho que mais válido, de repente, nesse momento. Para mim, você fala com a responsabilidade, mas você mostra a força que a imparcialidade pode trazer nesse momento, né? De mostrar todos os cuidados. Você respondeu a pergunta do Anderson, sem mesmo ler, que é qual é o caminho para mostrar para os meus terceiros a não desanimar nesse momento. É isso, é a credibilidade, a confiança através desses talentos, como a Bel expôs aqui, né? E, claro, né, a gente tem estratégico... uma das maiores oportunidades que a gente tem é de você reolhar para o seu negócio, do para quê, né? Do como você está fazendo e todos aqueles projetos que estavam, né, de digitalização, né, de tornar o seu produto, né, algo expansivo, ou seja, a distância, criar mais parceiros ainda, né, Olhar as negociar oportunidades que a mais gente tem volumes. nesse cenário, né? São várias oportunidades. Eu acredito que nesse primeiro momento, como você falou, é, escutar o seu talento e escutar os talentos que tem, né? Existe uma grande metáfora que fala a solução do próprio sistema está no próprio sistema, né? Está no próprio, essa é a minha conexão que enxerga e é verdade. As pessoas que você precisa estão aí agora. Elas estão Sim. te ouvindo, estão te escutando, estão aqui. Então, elas estão à sua volta. Então, é com esse time que vai ganhar o jogo, né? Querer ganhar, Exatamente. virar esse jogo, né? Querer superar qualquer crise é da base da reinvenção, desde que eu aceite também, né? Nessa mesma humildade, nessa adaptabilidade, talvez, criando talentos como a harmonia podem ajudar muito nesse processo, né, como perguntaram aqui, como que o liderado pode ajudar o empresário, né, nesse ambiente de harmonia, nesse ambiente puro de confiança, também assumindo a responsabilidade de si, do seu E papel mostrando a ali. sua força, né? E como aquele exemplo que eu dei do que uma oração nesse momento foi suficiente. O outro é de outra forma que vai contribuir, é com empatia, é de que forma que eu posso usar a minha prudência, se de repente a empresa está muito motivada, achando que vai dar certo, se eu tenho a prudência, calma, olha, ali tem um risco, vamos tomar cuidado para não cair nesse buraquinho ali que está perigoso. Então, realmente assim, sabendo qual é o teu diferencial, qual é a tua força, tu podes contribuir tanto sendo um intraempreendedor, né, sendo empreendedor dentro da empresa, quanto sendo o empresário que está no comando do time. Perfeito. Tem Bom, mais alguma pergunta?
Gente, foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Valeu, valeu. Linda. E você começou, desculpa, vou querer te cortar mesmo, porque você começou segunda-feira falando que você não tinha carisma, que você tinha intelecção, e eu, a primeira vez eu te ouvi naquela live, e hoje está assim, anfitriã, com um sorriso no rosto. Te agradeço muito, Bel, Obrigada, e acredito que obrigada. as pessoas tenham colaborado bastante aí, tenham curtido bastante todos os seus talentos aí, todo o seu olhar maravilhoso. Muito obrigado. E amanhã temos outra super legal que vai falar sobre liderança e engajamento com o Yuri e a Maria Helena, né? Isso, Então esperamos vocês amanhã e vai ser uma outra live show de bola que a gente vai aprender bastante também. isso. Todas as lives. Obrigada, Gustavo. Obrigado, querida. Muito prazer mesmo estar fazendo parte desse movimento. As lives do Talentos Unidos, lembra, dá para rever todas elas. Hoje é na quinta, mas começamos na segunda. Entrem no perfil, entrem no site, né, que tem um site próprio, já tem os vídeos no próprio canal, onde você pode reassistir, transmitir para as pessoas que você tem aí de parceria. E é nessa base mesmo de compartilhar, né, o Tá até no ideativo, né? YouTube, a gente está ficando chique, Temos o YouTube né? também, isso Tá, mesmo. então, estamos em vários meios aí para contribuir. Perfeito, querido. Amanhã é contigo, Yuri, né? Amanhã O engajamento e liderança. Yuri está aí também. é isso Um mesmo. beijo, então, obrigada e até Beijo, amanhã, querida. pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos. Gratidão Obrigada, pela Gustavo. presença. Obrigado a todos. Valeu. E mandem perguntas Tchau. também. O Yuri já vai se programando para amanhã. Pô. Vamos lá, capricha É, aí. exatamente, podem mandar. É Um isso beijo. mesmo. Tchau, tchau. Tchau.